Bom dia, estamos no Café Mais Palavra da Comunidade Cristã da Zona Sul e hoje eu quero compartilhar sobre sermos fortalecidos no Senhor Jesus. A gente vai meditar na carta de Colossenses. É uma carta escrita por Paulo à igreja de Colossos, essa é uma cidade que fica na Turquia, e essa carta fala que Cristo é o cabeça da igreja. Paulo ele não conhecia Colossos, mas ele tinha ouvido falar através do Epáfras sobre o que estava acontecendo lá na igreja de Colossos, né? O amor que os irmãos estavam vivendo, o amor pela palavra, o amor por Jesus e o amor entre eles. Então nós vamos ler aqui Colossenses 1, a partir do 3, fala assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então a gente vê nesse texto aqui que está falando que a igreja de Colossos ouviu sobre a verdade do Evangelho, ouviu sobre a palavra e entendeu a palavra. Tem uma frase que a gente usa no meio cristão e que eu não acho que ela seja uma verdade absoluta. É uma frase que ela é atribuída a São Francisco de Assis, que diz: pregue o Evangelho todo o tempo. Se necessário, use palavras. Eu creio que sempre é necessário que a gente use palavras. Porque quando a gente pensa que basta a gente viver o Evangelho, isso significa que não precisa falar dele, eu já acho uma coisa meio complicada, porque normalmente quem vive o Evangelho tem vontade de falar dele. Quem vive o Evangelho quer pregar, quer falar das boas novas, quer falar daquilo que Jesus fez na sua própria vida. Então, a gente às vezes usa essa frase como pretexto para a gente ficar isento de falar de Jesus. Ou porque a gente tem preocupação com o que vão pensar da gente, o que vão achar, se vai agradar ou não a quem está ouvindo. E aí eu acho que isso é uma armadilha para nós, como cristãos. A gente tem que pregar sim, tem que falar a palavra sim, né? E deixar de ser o famoso agente secreto de Jesus, né? É falar do Senhor a todo tempo e viver a palavra também. Em Romanos fala assim, no capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, nesse texto está falando que alguém precisa pregar. Para que alguém ouça, alguém tem que falar. Então nós não podemos deixar a todo tempo de falar das boas novas. Em Colossenses 1,9 diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, uma forma da gente também conhecer a vontade do Senhor é através da palavra, é através da pregação. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que fazer como diz lá em Romanos 12, no versículo 1, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente experimente a vontade de Deus, a gente tem que ouvir da palavra e praticar a palavra. Em Colossenses 1:10 fala: a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então nós temos que conhecer o Senhor, conhecer a vontade dele, e isso tudo é através da palavra e é através do praticar essa palavra, para que a gente possa produzir um fruto agradável ao Senhor. Em Colossenses 1:11 fala assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, como que a gente é fortalecido nesse poder? Tem uma outra frase que a gente usa muito também, que é um versículo que está em Neemias 8, que fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá no contexto de Neemias para a gente entender o que estava acontecendo. Lá fala que em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Então, houve unidade. E aí Esdras, o escriba, trouxe o livro da lei de Moisés, que tinha sido prescrito pelo Senhor para Israel. Ele trouxe essa lei perante a congregação e leu o livro para que todo o povo estivesse ouvindo a lei e entendendo o que estava escrito. Ele abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, ele estava num púlpito. Abrindo, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo disse amém, e levantou as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aí eles continuaram lendo esse livro juntos, e aí dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. E aí chegou no final aqui desse texto, fala assim: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Por isso, não choreis, mas comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é um dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, nós temos que nos fortalecer como? Nós temos que pregar a palavra, nós temos que ler a palavra. Aqui na comunidade a gente fala muito sobre isso, que a gente tem que ter tempo a sós com o Senhor. A gente tem que ter tempo com a palavra, tempo com o Espírito Santo e tempo com os irmãos. E isso tem que ser uma coisa diária, constante. Por isso que uma das direções aqui da comunidade é para que a gente frequente igrejas casas. Por quê? Porque numa igreja casa, a gente vai estar lá que nem o povo lá estava com Esdras. Todo mundo ali lendo da palavra junto, compartilhando da palavra. Todo mundo vai estar ali suportando um ao outro em amor, né? Vai estar vivendo como estava vivendo aquele povo lá em Colossenses, né? Praticando, frutificando, dando um fruto agradável ao Senhor. Então a gente tem que fazer isso durante a semana. Nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor, nós temos que orar, nós temos que adorar, nós temos que ler a palavra, nós temos que louvar ao Senhor, nós temos que ter um tempo em comunhão com os irmãos, que é através das reuniões das igrejas casas, onde a gente vai participar da vida um do outro ali como corpo. E também a gente vai vir no culto de domingo e a gente vai fazer essa celebração, como Esdras fez ali, né? Juntou toda a congregação em unidade para que pudesse ler a palavra junto, para que pudesse adorar ao Senhor junto, louvar ao Senhor junto, em celebração, como corpo, como congregação. Então, Cristo é o cabeça da igreja e nós, como igreja, como corpo, temos que falar dele e temos que nos celebrar, temos que, ao congregar, estar adorando ao nome do Senhor Jesus. Eu quero orar.
eu quero pedir ao Senhor que Ele possa falar conosco. Em qual igreja casa a gente pode estar? Como que a gente pode estreitar mais os laços com os irmãos? Como que a gente pode suportar uns aos outros no temor e no amor do Senhor? E também para que Ele possa nos capacitar para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, para que a gente possa adorar ao Senhor em congregação aqui juntos, nos cultos de celebração, como o corpo de Cristo, em nome de Jesus.